Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa tarde de terça-feira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,33% em janeiro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O resultado ficam praticamente em linha com as projeções. As expectativas eram de alta de 0,32% no mês e de 4,43% em 12 meses, o que representaria uma aceleração ante 4,26% de dezembro. Em sentidos opostos, a gasolina, com alta de 2,06%, e a luz elétrica residencial, com queda de 2,73% nos preços, foram as principais influências para o índice em janeiro. Nos 9 grupos, transportes com 0,60% foi o responsável pelo maior impacto no índice de janeiro por 0,12 pontos percentuais, com a alta de 2,14% nos combustíveis, em especial na gasolina com 2,06%, principal impacto individual no resultado do mês, com 0,10 pontos percentuais. A variação dos demais combustíveis foi etanol com 3,44%, óleo diesel com 0,52% e gás veicular com 0,20%. Além do grupo de transportes já mencionado, veja o resultado dos grupos do IPCA, alimentação e bebidas com 0,23%, habitação com menos de 0,11%, artigos de residência com 0,20%, vestuário com menos de 0,25%, transportes com 0,60%, saúde e cuidados pessoais com 0,70%, despesas pessoais com 0,41%, educação com 0,02% e comunicação com 0,82%. E ainda falando de economia, o valor da cesta básica subiu em 24 das 25 capitais brasileiras em janeiro. É o que aponta a nova pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que contabilizou as principais altas em Manaus, Palmas e Rio de Janeiro. As maiores elevações em destaques estão para Manaus com 4,44%, Palmas com 3,33% e Rio de Janeiro com 3,22%. No mês, São Paulo foi a capital onde a cesta básica registrou o maior valor em R$ 854,37, seguida por Rio de Janeiro em R$ 817,60, Cuiabá em R$ 810,82 e Florianópolis em R$ 806,33. Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, R$ 552,65, Maceió em R$ 592,83, Natal em R$ 595,86 e Recife em R$ 600,09. Segundo o levantamento, o aumento no valor da cesta básica foi provocado pela alta nos preços da carne bovina de primeira, do quilograma da batata, do café em pó, da manteiga e do pão francês. Apenas o arroz, o leite integral e o açúcar registraram queda no período. Quando comparado o custo da cesta e o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, verifica-se que o trabalhador comprometeu, em média, 46% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos em novembro. O número representa uma pequena queda em relação ao mesmo período de 2025, quando o percentual ficou em 50%. E a cidade de São Paulo registrou o maior trânsito do ano na manhã desta terça-feira, com mais de 1.000 quilômetros de lentidão. E o nosso repórter Caio Veríssimo está nas ruas justamente para trazer mais detalhes. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Redação Hit. Pois é, essa terça-feira não tem sido nada fácil, viu? Para quem precisa aí pegar a estrada aí na capital de São Paulo. Olha só, nós estamos aqui na Ponte das Bandeiras, que é na região central de São Paulo, e essa Ponte das Bandeiras bem movimentada. Do período que a gente chegou aqui, tem parado com frequência, aí anda um pouco. E nós estamos aqui acima, bem em cima da estrada
beirada aqui da Marginal Tietê. A Marginal Tietê, ela é, para muitos, considerada a principal avenida de São Paulo, principal via de São Paulo, porque ela liga as outras grandes vias nacionais, né? Tanto a Presidente Dutra, que vai para o Rio de Janeiro, como o Fernão Dias, que vai para Minas Gerais. Também faz ligação com a BR-116, a rodovia Regis Bittencourt, que vai para o sul do país. Então, assim, toda a capital de São Paulo passa por aqui, a gente pode assim dizer. E olha só, para a gente ter uma ideia do que aconteceu hoje, né? A cidade de São Paulo, ela registrou o maior congestionamento do ano, atingindo a marca impressionante de 1.054 quilômetros de lentidão ali por volta das 7h30 da manhã. Para você ter uma ideia, esse número supera o recorde da semana passada por apenas 1 quilômetro. Semana passada, dia 6 de fevereiro, tinha sido o recorde de 1.053 quilômetros e hoje bate esse recorde devido à combinação, né, de excesso de veículo e chuva que não para aqui em São Paulo. Bom, o grande vilão, olha só, Fernando, segundo a CT, foi justamente o volume de chuva, né, somado também ao grande número de carros que estão aí nas ruas. No acumulado de fevereiro, olha, a chuva já atingiu quase 50% do que é esperado para o mês inteiro de fevereiro. Então, essa chuva que não dá trégua tem atrasado muito o trânsito, além também do pré-carnaval. Algumas áreas que estão aí se preparando para receber blocos de carnaval, enfim, estão com interdições e desvios na pista, né, complicando ainda mais a vida de quem tenta chegar ao trabalho. E olha só, a tendência é que esse trânsito continue pelos próximos dias, tanto hoje até o fim da noite, quanto os próximos dias, principalmente por esse período de pré-carnaval. Porque a CT já informou que muitas outras vias serão interditadas, vão haver desvios e com isso o trânsito só tende a aumentar e também chuvas que não dão tréguas em São Paulo, mais chuva é esperado durante toda essa semana. Então, para a gente ter uma ideia já para finalizar, esses 1.054 quilômetros é como se nós puséssemos um carro atrás do outro e essa fila chegaria da capital de São Paulo até a Bahia. Olha só a extensão desse trânsito e aí você espalha por toda São Paulo, realmente todas as vias paralisadas nesta manhã, verdadeiramente um caos que o motorista paulistano sofreu. Bom, é isso, Fernando, eu fico por aqui, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações e boa sorte para enfrentar esse trânsito intenso. E no Rio de Janeiro, as chuvas continuam alagando bairros, deixando feridos e preocupando a população carioca. Depois de um final de semana marcado por temporais, a região metropolitana do Rio voltou a ter chuva forte com alagamentos e outros transtornos na última segunda-feira. A capital chegou a entrar no estágio 3, o terceiro nível em uma escala de 5, e significa que uma ou mais ocorrências impactaram o município, afetando a rotina da população. A chuva atingiu principalmente as zonas sudoeste, sul e norte do Rio, causando alagamentos e bolsões d'água. Além da capital, houve registros de temporal também em Niterói e na Baixada Fluminense, inclusive em Duque de Caxias, que já sofria com estragos do final de semana. Em Bom Sucesso, um vídeo mostra passageiros de um ônibus descendo em meio à via completamente alagada, com água pela cintura. Por segurança, eles dão as mãos e fazem uma corrente humana para chegar à calçada. Na Avenida Niemeyer, houve um deslizamento de terra perto do Leblon. A via foi interditada em ambos os sentidos e só foi reaberta por volta das 6 da manhã desta terça-feira. Em funções das fortes chuvas, a Supervia informou que os trens aguardaram ordem de circulação para seguir viagem. O BRT também ficou com intervalos irregulares em função de pontos de alagamento nos trajetos. Em Copacabana, na zona sul do Rio, 2 pessoas ficaram feridas após um choque elétrico durante um alagamento que ocorreu na esquina da rua Santa Clara e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Segundo os bombeiros, o homem e a mulher tiveram ferimentos moderados. A Guarda Municipal, que participou do socorro, afirmou que eles se recuperam bem após o acontecido. Segundo meteorologistas, a tendência é de que a instabilidade diminua ao longo dos próximos dias, mas ainda há previsão de chuva fraca a moderada ao longo da semana. Mas os volumes devem reduzir gradualmente. A partir do fim de semana, o tempo fica mais firme, com predominância do sol e elevação das temperaturas, o que deve trazer um alívio para a população.
Vamos falar de saúde. Um estudo revelou que pessoas com obesidade grau 3 tiveram um risco quase 3 vezes maior de hospitalização ou morte por infecção comparado com pessoas com índice de massa corporal normal. Vamos ver. Um estudo com 540 mil pessoas que foi publicado pela revista científica The Lancet mostrou que pessoas com obesidade têm 70% mais risco de complicações por doenças infecciosas. A obesidade aumenta o risco de hospitalização em muitas doenças, mas no caso das infecciosas, ela pode ter sido um fator determinante em 1 em cada 10 mortes no ano de 2023. A pesquisa acompanhou os participantes com obesidade por 14 anos e foi possível avaliar que pessoas com alto índice de massa corporal tinham uma maior chance de hospitalização e risco de morte em doenças como Covid-19, pneumonia, infecções urinárias, infecções respiratórias e outras. Inclusive, o ponto de início do estudo foi o alto índice de mortes entre pessoas com obesidade durante a pandemia de Covid. E foi comprovado que essa relação se expande para outras doenças infecciosas. Os dados mostraram que os riscos aumentam à medida que o peso corporal também aumenta. A pesquisa também mostrou que as diferenças regionais também influenciam nessa relação de obesidade e doenças infecciosas. Os Estados Unidos tiveram um maior nível de mortes associadas a esse quadro. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com Madier Correia, que é endocrinologista. Doutor, seja muito bem-vindo ao Redação HIT. Tudo bem, Fernando? Como é que tá? Prazer falar com vocês, cara. Tudo certo, o prazer é todo nosso. E para começar, doutor, nós sabemos que a obesidade é um problema de saúde que vem crescendo a cada ano. E agora esse estudo que a gente acabou de ver na matéria anterior revela chances maiores de ter doenças infecciosas. Por que isso acontece? Vamos lá. Cara, a obesidade ela afeta várias partes do nosso corpo, mas eu citaria dois problemas. Ela é uma doença extremamente inflamatória, então ela libera muita substância inflamatória que qualquer infecção, menor que seja, ela aumenta. E o segundo, ela enfraquece muito o nosso sistema imunológico, ele fica debilitado. Então qualquer vírus, bactéria que entre em contato com ele não tem a mesma capacidade de se livrar, digamos assim, daquele problema. Então, além de é um corpo extremamente inflamado, é um corpo que não consegue se proteger e se defender direito. É por isso. Certo. E com a obesidade crescendo a cada ano, o número de casos de doenças infecciosas também devem aumentar? Possivelmente sim. Eu não sei assim se o número de doença infecciosa vai aumentar. O que eu posso dizer é o seguinte: a complicação de doenças inflamatórias / infecciosas em pacientes com obesidade, sim. Porque quanto mais obesidade a gente tem, o nosso sistema imunológico está pior, está falho. Portanto, o corpo vai responder de maneira inadequada. E aí a obesidade também traz o seguinte: o maior número de mortalidade, maior número de tempo, de dias de hospitalização. Isso acarreta o quê? Uma maior... o sistema hospitalar brasileiro fica cheio e também gastos, né? Quanto mais obeso a gente tiver no Brasil, mais gastos com hospitalização e com consequências dessa própria obesidade e maior a mortalidade também. Então, sim, vai aumentar a quantidade de pessoas com infecção e vai aumentar e vai abarrotar ainda mais o sistema público de saúde. Correto. E tendo em vista que a obesidade ela é um problema global, quais são as causas mais comuns para o aumento da obesidade tanto no Brasil quanto no mundo? Baita pergunta. Normalmente, o que é? Lembrando que a obesidade é uma doença crônica multifatorial, então ela tem vários fatores. Mas eu te destacaria 3 na verdade. A genética, a nossa péssima alimentação e o sedentarismo. Essas 3 questões. Genética, ou seja, a gente ter outras pessoas na família que também são obesas. A nossa alimentação errada, cada vez a gente come mais rápido, mais industrializado, o alimento não tem a mesma qualidade que antes. E a gente não pratica exercício físico como deveria. Essas são as 3 principais causas de obesidade hoje. Doutor, vale lembrar também que hoje nós temos a presença das canetas emagrecedoras no mercado, justamente para tratar a obesidade e diabetes. Porém, muitas pessoas fazem o uso do medicamento sem a prescrição e sem um acompanhamento médico. Inclusive, acendeu um alerta de suspeita que esses medicamentos tenham causado pancreatite em alguns pacientes. Até que ponto essas canetas são necessárias? E como prevenir e conscientizar sobre o uso irregular?
Vamos lá, é uma medicação que veio para mudar a história da obesidade e eu te garanto que veio para a gente poder viver mais. Por quê? Porque a principal causa de morte do brasileiro hoje é infarto e derrame. O que está por trás disso aí? Hipertensão e diabetes. O que está por trás disso? Obesidade. Então elas, no contexto de obesidade, de prevenção de doenças, é muito bem usada, tá? A orientação que eu deixo para você é o seguinte: não usem caneta emagrecedora e qualquer medicação sem prescrição e acompanhamento médico. Porque qualquer problema que possa dar nas pessoas tem que terminar indo no médico. Então, se tu pega e tu compra de qualquer pessoa que não seja médico, tu tá colocando a tua vida em risco. Agora, eu te garanto, Fernando, são medicações que vieram para ajudar. Eu uso bastante na minha prática médica, tenho muito bom resultado, mas sempre assim, com acompanhamento, fazendo exames, pesando o paciente, conversando com o paciente, vendo a necessidade do paciente. Então é uma medicação que veio para a gente viver mais. Aí ela tem que ser só bem usada no contexto da obesidade e da diabetes. Tá certo. E a perda de peso melhora a resposta imunológica e reduz o risco de infecções? Sem a menor dúvida. Lembra, não existe obeso saudável. Então a gente sempre, o paciente / a pessoa que está acima do peso, ele tem algum problema, capaz ele não sinta. Mas aí quando ele vai internar, ele fica mais dias na internação. Ele não consegue sair direito de uma infecção, ele não responde bem aos antibióticos dados numa emergência ou num hospital. Então sim, a obesidade acarreta esses problemas com certeza. Doutor, e uma outra pergunta em relação às vacinas. Você acha que a obesidade tem alguma relação com a eficácia delas? Olha, não me lembro de nenhum estudo falando de eficácia ou não, tá? O que eu posso te falar é que a vacina é extremamente importante para a prevenção de doença. Todos nós deveríamos ser vacinados de acordo com o Ministério da Saúde e o calendário. Agora sim, o paciente obeso... vamos lá. Não tem estudo, tá? E aqui uma percepção do que a gente está falando desse sistema imunológico. Obviamente que a pessoa obesa, ela vai ter uma menor resposta imunológica à vacina. Por questões que a gente recém falou aqui, que a obesidade ela atrapalha o sistema imunológico. Mas estudo assim que o paciente obeso tem problema com vacina ou não vai desenvolver anticorpo, até onde eu sei não tem. Tá certo. E em relação aos graus da obesidade, quais as diferenças no risco entre obesidade leve, moderada e grave? Vamos lá, a gente tem a obesidade de grau 1, que é o IMC acima de 30, a grau 2, 35 a 40 e a grau 3 mais de 40. Cara, quanto mais obeso a pessoa mais complicação ela vai ter. Então, assim, o paciente com IMC acima de 40, eu estava vendo nesse próprio estudo, ele tem 3 vezes mais chance de ficar hospitalizado, ou de permanecer hospitalizado, ou de ter complicações relacionadas a essa internação. E, obviamente, o paciente mais pesado ele vai ter mais hipertensão, vai ter mais diabetes, vai ter mais problema inflamatório, vai ter mais problema de coluna, vai ter mais problema de joelho, quanto mais obeso, mais complicações relacionadas à diabetes tu vai ter. E uma coisa interessante também que tem aumentado muito no Brasil é a incidência de câncer de colo de útero. Colo do útero, me perdoe. A incidência de câncer de intestino. Esse câncer de intestino também está relacionado à nossa má alimentação e à obesidade. Então a obesidade, ela só traz problema para a nossa saúde. A gente nunca vai ter benefícios estando obeso. Então aqui fica a dica para as pessoas. Se você está obeso ou está acima do peso, busca um médico. A gente está aqui para ajudar, a gente tem terapêutica, a gente tem estratégia para fazer o paciente baixar de peso e por consequência ter uma melhor qualidade de vida e menos doenças. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso jornal. Nós acabamos de conversar com Madier Correia, que é endocrinologista. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado, meu amigo. Um abraço, prazer falar com vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. E olha só, 2 crianças de 6 anos tiveram que saltar de um carro em movimento depois de soltarem o freio de mão durante uma brincadeira. E a reação do pai dos meninos é o que mais impressiona. Vamos ver. Uma câmera de segurança registrou um momento assustador envolvendo 2 crianças de 6 anos. Os gêmeos tiveram que saltar de um carro em movimento após um deles ter soltado o freio de mão durante uma brincadeira. Podemos ver o carro branco descendo em direção a um barranco com a porta aberta. Ao perceber o movimento, um dos irmãos foi o primeiro a pular e ainda tentou segurar o carro, enquanto o outro irmão descia do veículo. A criança que foi segurar o carro só se afastou quando o pai gritou para que pulasse para o lado. Sai pro lado!
Com as crianças em segurança, o veículo cai e capota no barranco. Logo em seguida, o pai abraça os filhos aliviado. Segundo o pai, William Furlan, os meninos estavam dentro do carro ouvindo música enquanto ele foi buscar um produto em um galpão próximo. O veículo estacionado estava com a porta do motorista aberta. Durante a brincadeira, um dos irmãos acabou soltando o freio de mão e o carro começou a descer. Furlan afirma que o momento foi assustador e que na hora nem pensou em se preocupar com o carro e só agradeceu pelas crianças estarem bem e sem ferimentos. Furlan explicou que o carro não tinha seguro e ficou bastante danificado, mas a família decidiu divulgar o caso que aconteceu na fazenda da família em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, após golpistas começarem a usar as imagens para pedir dinheiro em nome de uma falsa arrecadação virtual. Ele afirma que não está pedindo doações para cobrir os prejuízos. Realmente um baita susto, mas felizmente ninguém se feriu. E a Polícia Civil prendeu temporariamente um suspeito de envolvimento no desaparecimento da família Aguiar de Cachoeirinha, em Porto Alegre. O homem que teve a prisão preventiva decretada é ex-marido de Silvana German de Aguiar, de 48 anos. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é policial militar e a prisão foi decretada para garantir a continuidade da investigação. Os policiais não informaram a identidade do homem nem detalhes sobre o envolvimento dele no caso. Em nota, a Brigada Militar informou que o agente foi afastado do serviço policial e que a Corregedoria acompanha os desdobramentos da apuração. Segundo o delegado Anderson Speer, responsável pela investigação, a principal linha de apuração é de homicídio. Mais pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias. Os investigadores também aguardam laudos de perícias realizadas em casas, veículos e imagens de câmeras de segurança. Silvana German de Aguiar, de 48 anos, teria publicado nas redes sociais no dia 24 de janeiro o seu envolvimento em um acidente de trânsito quando retornava de Gramado, na Serra Gaúcha. Na publicação constava a informação de que ela estaria bem em atendimento médico, mas desde então não foi mais encontrada. Após essa publicação, os pais de Silvana, Isaíl Vieira de Aguiar, de 69 anos, e Dalmira German de Aguiar, de 70 anos, teriam saído de casa para procurar a filha e também não foram mais vistos. Um motorista de ônibus viralizou nas redes sociais ao se emocionar ao ver o seu filho seguindo a mesma profissão. O reencontro ocorreu na rodoviária de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, após 10 meses sem se verem. Vamos ver. O motorista de ônibus Wilson Furtuoso, de 43 anos, viralizou nas redes sociais ao se emocionar ao ver o filho, Wesley Thiago Velo Furtuoso, de 22 anos, seguindo a mesma profissão. O reencontro ocorreu na rodoviária de Campo Grande, após quase 10 meses sem se verem na estrada. O motorista explicou que chegou ao terminal no momento em que se lembrou de que Wesley havia comentado em que sairia naquele horário. Ao identificar o ônibus da empresa onde o filho trabalha, decidiu gravar. Pouco depois, confirmou que era ele quem conduzia o veículo. A emoção marcou o encontro. Que emoção. O filhão saindo aí, ó, de manhã cedo, eu chegando. Ó. Bom dia, meu filho amado. Lindo, maravilhoso. Olha lá, ó. Tchau, pai tá chegando. Tchau. Legal. Ai, emocionante. Vou falar pra vocês, família. É emocionante isso. É muito emocionante. Você vê um rapaz, né, de 22 anos nesse compromisso, nesse trabalho todo. E depois que eu fiz aquele vídeo lá, foi a primeira vez que nós se encontrou aqui na rodoviária agora, né? É muito emocionante. Eu fico muito honrado e muito grato por ter um filho assim, sem palavras. O vídeo foi compartilhado por páginas de Campo Grande, de outros municípios e de fora do estado, o que resultou em cerca de 9 mil novos seguidores para Wilson nas redes sociais. Além do reencontro, a história de pai e filho chamou a atenção. Os dois sempre mantiveram uma relação próxima. Desde a infância, Wesley acompanhava o pai em viagens de caminhão e carreta, conhecendo a rotina da estrada e o funcionamento da profissão. Após concluir os estudos, decidiu tirar
tirar a carteira nacional de habilitação e iniciar a carreira como motorista, seguindo os passos do pai. Realmente uma linda história. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E o Bruno Buenos Aires é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao Redação Hit. E a gente começa esse bloco de esportes falando do José Martínez, volante do Corinthians. Após um mês, o atleta está de volta ao Brasil, porém pode estar de saída do clube, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, após problemas com seu passaporte, Martínez se reapresentou ao Corinthians, porém com uma lesão grave que pode o tirar da temporada inteira. O Timão já estuda rescindir seu contrato, já que sua lesão aconteceu durante seu período de férias. O Corinthians estuda a possibilidade de rescindir o contrato com o volante José Martínez após ele retornar da Venezuela com uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode não atuar mais em 2026. Martínez estava em seu país de origem desde o começo do ano, após problema com a emissão do seu passaporte e não atendeu às ligações de dirigentes e profissionais corintianos. A diretoria do Timão já acionou o departamento jurídico para saber se há possibilidades legais para a rescisão. Por lei, jogadores têm garantia da manutenção do contrato durante a recuperação de uma lesão. Porém, o clube entende que a lesão aconteceu durante seu período de férias, fora do exercício de trabalho. Após reclamações de Dorival em coletivas sobre a escassez de volantes com a características de marcação como Martínez, o Timão correu e está perto de anunciar o empréstimo de 1 ano do volante Alan, de 28 anos, junto ao Flamengo, sem custos pela negociação, apenas com o alvinegro pagando o salário do atleta. O acordo ainda prevê a opção de compra após o fim do vínculo. Realmente toda essa situação do José Martínez deixou tanto o técnico quanto os torcedores alvinegros bastante irritados, mas agora tem aí a contratação recente, o Alan. O que você acha dessa contratação para o Timão, Brunão? Olha, como nós vimos na matéria, o Dorival Júnior já vinha reclamando, dessa escassez de volante no elenco do Corinthians. É um elenco muito curto por conta do transfer ban que sofreu. Então, assim, acho que o Alan tem a mesma característica do José Martínez, vai agregar muito aí para o restante da temporada. Eu acredito que o José Martínez não deva ficar mesmo no Corinthians, então já condiz aí com essa chegada do Alan. Perfeito. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde de terça-feira e até mais. Tchau.